Temos a manchete da Al Jazeera. Maduro é declarado vencedor da disputa eleitoral presidencial da Venezuela. Autoridades eleitorais dizem que Maduro, que enfrentou esse teste duro de uma oposição unificada, garantiu 51% de votos. O opositor teria conquistado 44% dos votos, portanto, Nicolás Maduro é eleito presidente nesse momento da Venezuela por um mandato de mais 6 anos. Professor. Bem, a Venezuela, Caracas, todos os departamentos, estados, municípios estão em festas, pelo menos aqueles cidadãos, né, democráticos, patrióticos, mesmo os que votaram na oposição e que não são golpistas, não são pró-imperialismos, eles estão fazendo festa, a festa da democracia. Um comparecimento de 21 milhões de cidadãos, né, em uma eleição onde o voto não é obrigatório, foi uma festa da democracia, em uma eleição sabotada de alguma forma pelos meios de comunicação, pelo imperialismo. O imperialismo não é que eles apoiam a oposição. O imperialismo quer derrubar o governo de Nicolás Maduro. Olha, essa senhora que não foi candidata, é uma condenada pela justiça, é uma inelegível, ela fala mais do que o que está ao lado dela, que foi o candidato derrotado. Ela aparece mais na mídia do que ele mesmo, né? Claro, ela conseguiu transferir seus votos para esse desconhecido que está ao seu lado, um papagaio de pirata. Aliás, ela anuncia que houve uma monumental fraude eleitoral, uma grande mentira, porque ela sabe que o sistema eleitoral da Venezuela é inviolável, tal qual as urnas eleitorais no Brasil são invioláveis, né? Na Venezuela, a auditagem é em 100%. No Brasil, inclusive, é por amostragem. São 5 mil urnas em 250 mil urnas, né? Mas nunca, desde 1996, se apurou absolutamente nada. Na Venezuela é 100% auditado. Então foi uma festa da democracia. Nicolás Maduro, 44,2%, equivalente a 4.400.000 votos. 5.150.000 votos. O segundo colocado, 44% dos votos, que é 4.400.000. Uma vitória apertada, 8% de diferença? Não, senhores, fui recuperar o resultado das eleições de 2013, quando foi a primeira vez que Maduro foi eleito. A diferença foi 1,49, menor, muito menor do que Lula foi eleito e menor do que Dilma foi reeleita em 2014. Então, estamos falando em 8% de diferença em uma eleição onde o Maduro enfrentou 12 candidatos de oposição. Qual era o ponto que unificava todos esses 12 candidatos? O único ponto de programa que unificava todos eles era ser contra Nicolás Maduro, contra as conquistas da Revolução Bolivariana, contra a própria essência da Revolução Bolivariana, né? Então foram todos derrotados, né? Então eu queria dizer para vocês aqui também que essa Maria Corina Machado, ela acabou de declarar, eu tenho aqui a declaração dela, que o candidato dela obteve 70% dos votos. Eu não sei aonde ela tirou, porque ela deve ter, a única fonte que ela tem são aqueles boletos de cada urna, que no Brasil tem também, no mundo inteiro que tem urna eletrônica, cada urna tem um resumo da votação da urna, né? Ela deve ter ido lá, somado, não sei, ela não apresenta esses números, que aí teria que fazer uma projeção, porque ela não tem a totalização paralela,
não é? Então é absolutamente minoritária. Então ela declarou na entrevista que ela deu, porque o candidato dela não fala, né? É só ela que fala, na verdade, né? E ela disse que a Venezuela tem um novo presidente da República. Este presidente da República chama-se Edmundo González. O que será que ela está sinalizando? Vamos ver. Vocês lembram que, na época do Trump, um obscuro cidadão, que nem deputado era mais, se autoproclamou presidente da Venezuela, um tal de Juan Guaidó. No dia seguinte que o Donald Trump reconheceu o Guaidó como presidente, ele foi reconhecido por 44 países do mundo. Veja a força do império, né? Inclusive França, Inglaterra, Alemanha, Itália, Japão, Coreia, a turma do G7, né? Bem, será que agora eles vão por esse caminho? Será que Edmundo González vai ser o novo Juan Guaidó? Será que, inclusive, o Banco da Inglaterra, que roubou, né, os dólares depositados, o ouro da Venezuela, será que agora eles vão entregar para esse João Ninguém estas riquezas da Venezuela? Será que este senhor vai fazer, como o Guaidó chegou a fazer aqui em Brasília, na época do Bolsonaro, nomear uma mulher embaixadora, né, e expulsar os funcionários da representação diplomática brasileira? Não sabemos. Na América Latina, o fascista Milei incitou as Forças Armadas bolivarianas da Venezuela a darem um golpe no presidente reeleito da Venezuela. Então você veja que a preço zero a democracia, né? Então ele que diz que é um democrata, que apreço que esse senhor tem as questões sobre, né, a democracia de um país. Eu quero também dizer que na América Latina, além do Milei, o Uruguai, o Peru deram declarações horríveis, né, suspeitando sobre um processo eleitoral 100% informatizado, onde as mãos humanas elas restringem a pegar o disquete, né, um CD ali, né, e levar para um centro de totalização que não passa pela internet, é absolutamente inviolável, e os computadores centrais do poder eleitoral que fazem todo o processo totalmente auditável, 1.800 observadores internacionais, o painel das Nações Unidas, o Centro Carter, não é? Enfim, eu quero aqui lamentar a posição do presidente do Chile, que posa aí como um cara de esquerda, mas não é de esquerda, ele se posa nem como progressista nessa altura do campeonato, não é? Dizer que ele colocou em dúvida, né? Não sei de onde que o Maduro está dizendo que foi reeleito, mas com prova em quê? Com base em quê? Ele nem mandou observadores para lá, né? E antes de finalizar, quero passar depois para minha amiga Thalita, ver se ela tem alguma questão, falar dos aspectos aí. O principal diplomata da União Europeia, o Josep Borrell, fez uma declaração muito boa, ele saudou uma publicação no X: é preciso respeitar a vontade do povo venezuelano. O povo votou de maneira pacífica sobre o seu futuro e de forma massiva. Cuba, Nicarágua, Honduras, a Rússia, a China e o Irã já felicitaram Nicolás Maduro pela a sua reeleição. No Brasil, nós estamos aguardando o relatório que o enviado especial do presidente Lula, Celso Amorim, grande embaixador, vai fazer. Ele falou com o Centro Carter, ele observou, visitou aí centros de totalizações,
E eu não sei se o presidente Lula vai autorizar ele já dar uma declaração ainda hoje em Caracas, ou se ele vai retornar ao Brasil e passar para o presidente o seu relatório, e aí o presidente Lula é que vai dar o seu posicionamento. Eu, sinceramente, aí a opinião, evidentemente, as opiniões são sempre pessoais. Eu acho que o presidente Lula já poderia ter reconhecido de imediato a vitória, eleições, urnas 100% auditáveis, eletrônicas. Não há nenhum motivo para o Brasil ainda não ter reconhecido o resultado das eleições e o presidente Lula ter pego o telefone, como o presidente Vladimir Putin já pegou o telefone e já ligou. Xi Jinping não ligou, mas emitiu uma nota da sua chancelaria saudando a eleição do Maduro, que vai ser um dos próximos países, a Venezuela, a integrar o BRICS, né? Mas, enfim, nós que apoiamos aí integralmente o presidente Lula, imaginamos que ele sabe exatamente o que está fazendo, e eu sei as pressões que ele está sofrendo para, evidentemente, não reconhecer esse processo. Mas eu tenho certeza que ele vai reconhecer e vai saudar a reeleição do presidente Maduro. Thalita? Ei, professor, fica muito difícil criticar de qualquer forma o processo eleitoral venezuelano quando a gente tem do outro lado Javier Milei liderando e capitaneando as críticas e a oposição no todo, né, que, enfim, alega fraude nesse processo. Mas é isso, a gente tem o fascismo no mundo unido contra a Venezuela nesse momento. Então, amanhã, Thalita, nós vamos trazer mais detalhes. Eu vou pesquisar de hoje para amanhã, eu estou aqui nos estúdios da TV, aqui em São Paulo, ao vivo, quantas pessoas a tal oposição nada democrática matou nesse período de campanha. São atentados a bombas, tiro com franco-atiradores, bombas incendiárias jogadas em comícios do Nicolás Maduro, do PSUV, né, Partido Socialista Unificado da Venezuela. Essa oposição, ela participou do processo eleitoral como a última tentativa, ele volta a mostrar as imagens, né? O candidato da oposição parece que não tem opinião, não tem fala, né? Ele não existe, né? Ele é um ventríloco, ele é ela que fala por ele, né? Então é a voz do império, né? Nós não apuramos, eu não sei se as imagens que apareceram do Blinken falando, né? A única repercussão que eu vi é que os Estados Unidos têm algumas ponderações. Eles não estão negando, não estão deixando, assim, eles não estão, pelo tudo que eu li até agora, eles não estão se colocando frontalmente contrária ao resultado. A candidata, que não fala pelos Estados Unidos, ela é candidata, ela é a vice do Biden, quem fala é o Biden, não é? A candidata disse que devemos respeitar a vontade do povo venezuelano. Esta é uma posição muito boa, que é a posição do Borrell. Só que o Borrell declarou já com o resultado pronto. Ela declarou antes do resultado. Depois do resultado, eu não vi nenhuma declaração dela. Mas de tudo que ela tem declarado, claro que a pauta aqui não é a eleição dos Estados Unidos, mas de tudo que eu vi que ela tem declarado sobre Ucrânia e sobre Palestina, que são os pontos mais delicados. Aliás, o Biden disse que ele está nesta campanha e não fez, nesses 4 anos, não fez nenhuma guerra. Então, a guerra na Ucrânia, a guerra na Palestina, eles não consideram guerra, né? Então, a posição dela, ela se diferencia da posição do Biden. É milimétrica? Não, eu não diria que é milimétrica, é centimétrica. São centímetros já de diferença, não é só milimétrica a diferença. Então eu quero ver a posição dela depois do resultado, né? Vamos ver se hoje ela anuncia, nós vamos trazer essa eleição. Esta eleição mexe com a geopolítica mundial. Por quê? Porque o petróleo venezuelano, que é a maior reserva do mundo, se você achava que a maior reserva de petróleo é a da Arábia Saudita, você se enganou, meu amigo. 300 bilhões de barris é o da Venezuela.
da Arábia Saudita é só 280. É uma grande reserva, mas não é a maior do mundo. Então, o petróleo venezuelano vai continuar servindo ao povo e à soberania da Venezuela, né? Então, a Rússia, por que que o Putin liga pessoalmente? Por que que ele faz questão? Por que que já tem um navio ali, né? Por que que o sistema de defesa antimísseis da Venezuela já é o sistema S-400 e em breve será substituído pelo S-500, que é o mais moderno do mundo, que deixa o sistema Patriot dos Estados Unidos no chinelo. Por quê? Porque eles estão se aproximando, não existe vazio na política nem nacional nem internacional, não por acaso. Então o Putin ligou pessoalmente. O Xi, né, que a diplomacia chinesa é mais cautelosa, é um país de 5.000 anos, etc., etc., e ele emitiu uma nota da chancelaria, mas já reconheceu, não tem a menor dúvida. Então, nesse sentido, a Venezuela se aproxima, ela é candidatíssima. Eu espero que a reunião de outubro dos BRICS, lá em Kazan, na Rússia, eu não sei por que motivo, eles suspenderam a admissão de novos membros, mas pode ser que abram agora mesmo. Manila pediu, as Filipinas pediu ingresso no BRICS, tem 30 pedidos, né? Mas por enquanto estão suspensos. Mas se eles admitirem um só, eu acho que eles admitirão. Eles estão mostrando a cédula com 13 carinhas do Maduro, né? Eles não falam que as cédulas sempre foram assim, e no passado, aquele Rafael Caldeira, que já foi presidente, ele chegou a aparecer 15 vezes na cédula, mas agora o Maduro não pode aparecer 13, mas no passado os candidatos amigos dos Estados Unidos já apareceram até 15 vezes. A vida é assim, a história é assim. Thalita, eu não sei se você tem mais alguma dúvida, senão podemos passar para outros temas, né? Só para fechar, professor, na sua análise, quais são os próximos passos? O que deve acontecer na Venezuela a partir de agora? Thalita, eu anotei aqui, ó, clima de tranquilidade, paz para a Venezuela. Eles esperavam o banho de sangue. O resultado foi tão acachapante que desarmou a oposição. Aquela frase, banho de sangue, que o Maduro nunca falou, e o nosso querido presidente Lula caiu aí, né, jogaram aí uma casca de banana, nós já comentamos sobre isso, não é? Não aconteceu, não é? Porque aconteceria se, por exemplo, fosse uma vitória apertada. Não foi apertada. Essa oposição perdeu feio, mas muito feio. Ela fez feio mesmo, né? Então, Caracas está em festa. Então, o próximo passo agora vai ser consolidar mais uma vez. Diga-se de passagem, é bem verdade, o Maduro perde voto. 2013, 7 milhões, 2018, 6 milhões, agora 5 milhões. Então, há uma perda de voto. Então, é preciso... Agora, é uma perda natural, eu diria, de um país sobre um total boicote, embargo, igual Cuba. Ontem meu netinho de 10 anos falou assim, vovô, por que todo mundo fala mal da Venezuela? Por que o povo está passando dificuldade? Mas está passando dificuldade porque o império, você sabe, eles não podem vender o petróleo dele para o mundo, a maior riqueza que eles têm. E quando vendem, não é a $100. Eles têm que vender com deságio, porque quem compra é punido. Então eles vendem por 50, eles vendem pela metade do preço. Então veja como é que um país desse asfixiado, as refinarias da Venezuela, elas quase não funcionam. Por quê? As válvulas que, para poder operar a refinaria, elas têm que ser importadas. Para você quebrar a cadeia do petróleo, você precisa de catalisadores. A Venezuela não fabrica, não produz, tem que importar, e as importações estão proibidas. Então é muito difícil. Então uma vitória dessa e uma perda eleitoral de 1 milhão, 2 milhões de votos é até admissível, né? Então eu acho que é ampliar, fazer um governo, né, aberto, voltar a dialogar com os Estados Unidos, né? Vamos ver aí tudo que pode acontecer, né? Vamos ver como que a Kamala se... O próprio Biden já tinha aberto a possibilidade de suspender sanções.
abriu. Interessa aos Estados Unidos importar petróleo da Venezuela. O petróleo que vem da Arábia Saudita caminha 15 mil quilômetros de petroleiro. É muito caro o frete. E aí, ali pelo Mar do Caribe, quantos quilômetros? 1.000 quilômetros, né? Então interessa para eles ter uma relação boa, mas é ideológico a política externa dos Estados Unidos. Tem que derrubar um governo como esse, né? Não pode ter uma segunda Cuba ali no Caribe, né? É isso, Thalita.